Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, já viram a nossa primeira aula? Fizeram o dever de casa, leram os artigos que a gente viu na outra aula, na nossa primeira? Foi que a gente viu na nossa primeira aula. A gente viu algumas alterações legislativas pertinentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente viu algumas súmulas relacionadas, a gente viu os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. A gente viu também a diferença entre medidas de proteção e medidas socioeducativas. E agora nós vamos dar continuidade falando sobre o órgão responsável por aplicar, em regra, as medidas de proteção, certo? Então, quem é esse órgão? Esse órgão é o Conselho Tutelar. Vamos lá. O Conselho Tutelar, ele é um órgão responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, certo? Isso é uma coisa que a gente já sabe. Ele é um órgão autônomo e permanente sem caráter jurisdicional, ou seja, as decisões do Conselho Tutelar podem ser a qualquer momento revistas. Ou seja, se o Conselho Tutelar aplicou medida de proteção a uma criança, aquilo não é, vamos dizer, uma palavra que diga respeito a isso, ela não é permanente, vamos supor. Se o Conselho Tutelar aplicou uma medida de proteção, ela pode ser revista, mas não de ofício. Tem que ser requerido pelo Ministério Público ou pela parte, certo? Também o Conselho Tutelar deve existir em cada município e no Distrito Federal. É composto por, no mínimo, 5 membros eleitos pela população, certo? O mandato é de 4 anos, que foi o novo período determinado pela Lei 12.696 de 2012, podendo haver recondução. Essa recondução só veio a ser possível a partir da alteração da Lei 12.696, que a gente viu na primeira aula, que foi a questão daquela alteração legislativa nas atribuições do Conselho Tutelar. Antes dessa alteração, o mandato do Conselho Tutelar era de apenas 3 anos, certo? E aí, com essa inovação dessa lei, ficou permanecendo que o mandato do conselheiro tutelar seria de 4 anos, podendo haver uma recondução. Antes dessa alteração legislativa, havia uma grande dúvida se essa recondução tinha que ser através de outra eleição ou se o conselheiro tutelar podia ficar pelo mandato durante 8 anos. Então, com essa alteração legislativa, acabou essa dúvida, certo? O conselheiro tutelar, para ser reconduzido, tem que haver outra eleição, certo? A eleição é unificada, ou seja, ocorre em todo o território nacional, no primeiro domingo do mês de outubro, subsequente ao da eleição presidencial. Tomem cuidado com isso, certo? A posse dos conselheiros eleitos ocorre no dia 10 de janeiro do ano seguinte ao pleito. Ou seja, ocorre a eleição em outubro. O Conselho Tutelar, que estava vigente até aquela data do pleito, fica até 10 de janeiro. Em 10 de janeiro, os outros conselheiros tomam posse, certo? A remuneração do conselheiro e suas jornadas são determinadas por lei municipal. Cada lei municipal vai estabelecer o funcionamento, a jornada de trabalho e a remuneração do Conselho Tutelar, ou seja, cada cidade pode ter uma remuneração diferente para o Conselho Tutelar, isso não é nacional. Assim como a gente viu que o mínimo são 5 membros, certo? Só que tem cidades que precisam de mais de um Conselho Tutelar, como, por exemplo, a capital de São Paulo, que é grande. Então, 5 conselheiros não dariam conta daquela cidade, né? De tamanha demanda, certo? É vedado ao candidato supracitado doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. A gente diz assim, nossa, mas para que o candidato vai fazer isso para ser conselheiro? Gente, quem já presenciou uma eleição para conselheiro tutelar na sua cidade sabe que existe muito isso de propaganda,
de troca de interesse. Então, o ECA veda expressamente, certo? Essa questão da remuneração que a gente falou é bem interessante porque há um tempo atrás, antes dessa alteração legislativa que a gente comentou, havia conselheiros que não ganhavam remuneração. Era simplesmente trabalhavam de graça. Agora, imaginem como seria esse trabalho, né? E aí, com essa lei, ficou garantido aos conselheiros tutelares uma remuneração que é estabelecida em lei municipal. Para ser conselheiro, existem alguns requisitos que devem ser preenchidos, certo? Quais são esses requisitos cumulativos? Um não exclui o outro, certo? Que é idoneidade moral, ser maior de 21 anos e ter residência física no município, certo? Ter idoneidade moral, não responder a processo criminal, não ser condenado em sentença condenatória penal transitada em julgado. E a questão dos 21 anos. Gente, aí você pensa, nossa, mas a maioridade não é aos 18 anos? Sim, mas por quê? Qual foi a intenção do legislador em definir essa idade de 21 anos? Para que a pessoa que seja conselheiro tutelar, ela tenha uma experiência maior. A pessoa aos 18 anos acabou de sair da adolescência, certo? Então, foi um cuidado que o legislador teve. E o terceiro requisito é a questão do conselheiro tutelar morar na cidade. Até mesmo porque fica bem mais fácil, no caso de uma ocorrência, da população ligar e o conselheiro ir atender, certo? Aí o processo de escolha dos conselheiros é de responsabilidade do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que é o famoso CMDCA, sob fiscalização do Ministério Público, certo? Uma observação aqui, que é bem fácil de cair na prova de vocês. Essa lei estendeu vários direitos aos conselheiros tutelares, contudo, retirou o direito à prisão especial pela prática de crime comum até o julgamento definitivo. Ou seja, retirou a previsão do artigo 135 do ECA. Então, para quem estudou o ECA antes de 2016, a gente via lá que tinha a previsão de prisão especial para o conselheiro tutelar. Com essa alteração legislativa que a gente comentou ainda na primeira aula, no que tange ao conselho tutelar, apesar dessa lei ter dado vários benefícios, como, por exemplo, licença maternidade, licença paternidade, gratificação natalina, direitos estes que não eram garantidos antes dessa alteração legislativa, é importante vocês saberem que se vier na prova que o conselheiro tutelar tem ou não tem uma indagação, se o conselho tutelar tem ou não tem direito à prisão especial, saibam que esse direito foi retirado, certo? Então, nossa banca gosta muito de cobrar exceções, então é importante que vocês saibam isso. E aí nós vamos ver também que tem alguns impedimentos. Quais são esses impedimentos para ser conselheiro tutelar? Marido e esposa não podem atuar no mesmo conselho tutelar, na mesma cidade. Ascendentes e descendentes. Sogro e genro, nora. Irmãos, ou seja, não pode ter dois conselheiros tutelares irmãos. Cunhados durante o cunhadinho. O que quer dizer isso durante o cunhadinho? Se houver divórcio, cessa o impedimento, certo? Padrasto, madrasta, enteado, tios e sobrinhos. E também, no caso, juiz ou promotor que atue na justiça da infância e juventude naquela comarca em que o conselho tutelar atua, certo? Aí nós vamos ver aí algumas atribuições do conselho tutelar, né? Que são atender às crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, que a gente viu na última aula, que são as medidas de proteção, do inciso 1 a 7. Eu acho importante vocês darem uma olhada especial para esse artigo, certo? O artigo 101, do 1 a 7. Por quê? Você vai olhar lá o artigo 101, do 1 a 7, e vai ver que o artigo traz, não 7 incisos, traz 9. E aí você vai observar que do inciso 1 ao 7, quem aplica aquelas medidas de proteção é o conselho tutelar. Só que o que tange a 8ª e a 9ª medida, quem aplica é o juiz, certo? Não deixem de ler esses artigos.
E aí nós temos também, dentre as atribuições do Conselho Tutelar, atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129.1a a 7, promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, para o adolescente autor de infração penal, expedir notificações, que aqui no caso, o que é essa expedição de notificações? O Conselho Tutelar recebeu uma denúncia, por exemplo, e aí o Conselho Tutelar quer ouvir as pessoas responsáveis por aquela denúncia antes de levar ou ao Ministério Público ou ao Judiciário, certo? O Conselho Tutelar, ele investiga, ele fiscaliza se realmente houve algum maus tratos, alguma negligência em relação aos menores, certo? Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança e adolescente, quando necessário. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. E representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. Pessoal, leiam esses artigos, certo? Não deixem de ler. Leiam todos. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo lendo isso com vocês, certo? Isso vocês têm que fazer em casa. E agora a gente vai falar sobre competência. Aí vocês deem uma lidinha lá no artigo 147, 148 e 149 do ECA, certo? E vamos falar primeiro da competência em razão da matéria, que está lá no caput e incisos do artigo 148 do ECA. Quando vocês lerem lá o artigo 148, o caput e os incisos do ECA, todos, olha, sem nenhuma distinção, vão ser julgados pela Justiça da Infância e Juventude, certo? Independentemente da situação em que os menores se encontram. Ah, professora, mas eu não vou conseguir decorar. Eu sei que vocês não vão conseguir decorar e nem devem, mas deem uma lida, certo? Porque vocês vão ver lá que independe da situação do menor, independe se ele está em situação de risco, independe de qualquer outro motivo externo. É competência exclusiva da Justiça da Infância e Juventude, certo? E aí nós temos o parágrafo único que diz que sempre que a criança estiver em situação de risco, o processo tramitará junto à Justiça da Infância e Juventude. Leiam o parágrafo único porque ele traz vários exemplos. Eu trouxe aqui como exemplos que tem lá no parágrafo único a questão da guarda e de alimentos. Guarda e alimentos, em regra, é uma ação de família, certo? Só que ou seja, é julgado pelo juiz da vara da família. Só que se a criança que está necessitando de uma regularização de guarda ou de uma fixação de alimentos ou até mesmo de uma execução de alimentos, ela será julgada pela Justiça da Infância e Juventude. Por quê? Porque se a criança se encontrar em situação de risco, certo? E aí nós vamos ver agora a competência territorial. A competência territorial, como vocês sabem, e a gente mencionou na primeira aula, é a do domicílio do detentor da guarda do menor, certo? Só que há uma exceção. Qual é essa exceção? No caso de menor que comete ato infracional, a competência vai ser determinada pelo local onde esse ato infracional foi praticado, certo? Ah, professora, mas vamos ver, geralmente nossas questões da FGV trazem muitos dados. Vamos supor que fulaninho mora no município A, foi para a casa da avó no município B, e do município B foi passear com um amiguinho chegando no município C e lá cometeu um roubo. E aí, onde é que esse ato infracional vai ser julgado?
vai ser julgado no município C, que foi onde ele cometeu o ato infracional. Ah, professora, mas a regra, como a gente estudou, a regra é que seja no município do detentor da guarda. Só que a exceção é no caso de ato infracional. E nossa banca gosta de cobrar isso, certo? Aí nós vamos ver essa questão da execução. A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente do local onde moram os pais ou responsáveis legais. O que é que a gente está falando aqui? A gente está falando da execução da medida. Até mesmo porque fica difícil para uma criança, ou uma criança não, um adolescente, porque só quem cumpre medida socioeducativa, como a gente viu na última aula, são os adolescentes. Então, fica muito difícil, por exemplo, se um menor, um adolescente, ele for condenado ao final, numa medida de internação, ele ficar internado lá no município C. Ou se ele for condenado à prestação de serviço à comunidade, ele prestar serviço à comunidade lá no município C, se ele mora e reside e estuda no município A, certo? Então, há essa relativização em relação à execução, mas o julgamento vai ser na comarca C, no exemplo citado, certo? Não confundam. E aí, por fim, nós vamos ver a competência administrativa, que está lá no artigo 149 do ECA. Pessoal, esses artigos que eu vou falando para vocês, deem lá uma lidinha, não custa nada, certo? Porque o artigo ajuda a memorizar vocês. E nossa banca gosta de cobrar também letra de lei. Ela cobra doutrina, cobra orientações jurisprudenciais e cobra também a letra de lei. Então, é importante, não se esqueçam que o nosso ECA compreende 2 questões da prova, a gente acha que é pouco, mas faz toda a diferença, certo? Então, não deixem de ler. O artigo 149 diz que compete à autoridade judiciária disciplinar através de portaria, ou seja, portaria disciplina, certo? Ou autorizar mediante alvará. Às vezes a gente acha que isso não tem importância, mas um simplesinho detalhe da gente trocar portaria com alvará, a gente erra uma questão na prova, certo? Então, não deixem de prestar atenção nisso. Então, vamos lá. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará, a entrada e permanência de criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável em. Então, frisem-se, pessoal, na palavra desacompanhado, ó. Grifem essa palavra. Por que a importância dessa palavra? Desacompanhado. Porque ele está dizendo que o juiz tem que autorizar apenas se o menor é desacompanhado. Então, presume-se que se o menor tiver acompanhado, ele pode frequentar esses locais, certo? Então, quando é que o juiz vai ter que autorizar quando o menor estiver desacompanhado? Para o menor entrar e permanecer em estádio, em ginásio, em campo desportivo, em bailes ou promoções dançantes, em boate ou congêneres, certo? Aí nós temos lá o inciso, a letra D, que é casa que explore comercialmente diversões eletrônicas e estúdios cinematográficos de teatro, rádio e televisão. Atentem-se para esse inciso aqui, ó, para essa linha, que aqui está falando o quê? De estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão. Se a gente for olhar bem aqui o caput do artigo, ó, a entrada e permanência de criança ou adolescente. Ou seja, é participar trabalhando? Não. Aqui é apenas para assistir, para acompanhar, entendeu? Para participar, a gente vai ver isso no inciso 2, certo? Que diz assim, ó. A participação de criança e adolescente em espetáculo público e seus ensaios, frisem-se na palavra participação, certo? Para a criança participar de um programa de televisão, de uma novela, nós vamos ver que precisa de autorização do juiz, mesmo que o menor esteja acompanhado. Professora, mas mesmo que o pai e a mãe assinem, mesmo que o pai e a mãe autorizem, sim. Nesses casos de participação, frise participação, vai ter que ter autorização do juiz, tanto para participar
de espetáculos públicos e seus ensaios, quanto certames de beleza, certo? E aí nós temos uma exceção que o ECA veda expressamente, que é a questão da casa de jogos. Ou seja, casa de jogos é proibido para criança e adolescente, mesmo que acompanhados pelo pai e pela mãe. Ah, professora, mas aí o juiz pode autorizar? Não, porque o juiz não pode decidir contra a lei. Ele não pode ser contra a lei, então é terminantemente proibido a frequentação e a participação de crianças e adolescentes em locais onde haja casa de jogos, certo? Aí nós vamos falar um pouco sobre o acesso à justiça. A gente vai ver que crianças e adolescentes têm direito a ter acesso à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, sendo isentos de custas, certo? Importante, certo? Salvo em casos de má-fé, certo? Isentos de custas, salvo em casos de má-fé. Quando os interesses do menor colidirem com os interesses de seus pais ou responsáveis, será nomeado a ele um curador. Quando é, por exemplo, que um interesse de uma criança colide com o interesse da mãe ou do pai? Vamos supor um caso de sucessões, certo? Que o pai morreu e deixou apenas um filho e a esposa, certo? E, como vocês sabem, nesse caso, quem são os herdeiros? A esposa e o filho. Então, existe colisão de interesse entre os dois no caso da herança. Possa ser que a mãe, representando o filho, fique com uma parte maior ou se aproveite de alguma forma. Então, nesse caso, quando houver colisão de interesses entre os pais e o menor, será nomeado um curador especial, certo? Qualquer notícia sobre fato que envolva crianças ou adolescentes não pode ser veiculada com fotografia do menor, qualquer forma de identificação e localização, também sendo vedado o uso de iniciais. Isso a gente vê muito, né? Quantas e quantas a gente já viu no noticiário a foto de um menor que cometeu um ato infracional. Ou, às vezes, quando não tem a foto, tem as iniciais, que você, às vezes, é uma pessoa conhecida na cidade, você sabe identificar. Isso é proibido pelo ECA, apesar de acontecer, certo? Todo documento ou informação sigilosa recebida por membro do Ministério Público será de sua estrita responsabilidade. Nos processos em que não atuar como parte, deverá participar obrigatoriamente, sempre se manifestando depois das partes. Não havendo participação do MP, o processo está maculado por nulidade, que pode ser declarada ex officio ou mediante provocação de qualquer interessado, devendo a intimação ser pessoal. Então, pessoal, vamos supor que caia lá na sua prova um caso prático, falando a questão processual, e lá no final diz que o MP não foi ouvido, o MP não interviu no feito. E possa ser que sua prova pergunte qual a consequência da não intervenção do Ministério Público no feito. Como a gente viu, é nulidade, podendo ser ex officio ou a requerimento, certo? Agora nós vamos ver as medidas de proteção, que antes, no caso aqui a gente vai ver acolhimento familiar e acolhimento institucional, certo? Antigamente, a gente chamava as instituições de acolhimento de abrigo. Isso que eu coloquei para vocês no slide é só para vocês saberem que hoje a nomenclatura correta não é mais abrigo, e sim instituição de acolhimento, certo? E aí nós também tivemos ao longo dos anos a criação de uma nova medida, que é a de acolhimento familiar, certo? Que possui prioridade sobre o acolhimento institucional, ou seja, o que é preferível? Que a criança que não está inserida em sua família natural, que ela vá para um acolhimento familiar ou para um acolhimento institucional? Para o acolhimento familiar, certo? O acolhimento institucional é em última hipótese. Deverá haver reavaliação a cada 6 meses, certo?
seja no acolhimento familiar, seja no acolhimento institucional, para ver, pessoal, como é que a criança está, como que ela está se desenvolvendo naquele novo âmbito, naquele novo lugar que ela está passando a conviver, certo? Então, a cada 6 meses, no máximo, tem que haver uma reavaliação de como aquela criança está se adaptando naquele meio, certo? Que é realizada por uma equipe interdisciplinar, certo? Qual a natureza das duas medidas, dos dois acolhimentos, tanto do institucional como do familiar? A natureza é que elas se tratam de uma medida transitória e provisória, certo? Por quê, pessoal? Não é razoável uma criança passar a vida toda num acolhimento institucional. Assim como não é para a criança ou adolescente passar a vida toda num acolhimento familiar, certo? Então, a gente vai ver que o acolhimento familiar, ele não tem um prazo definido, certo? Fica tendo as reavaliações, como a gente viu, no prazo de 6 meses. E aí, quando a criança poder voltar para o seu seio familiar, ela volta, certo? Só que no acolhimento institucional, a gente tem um prazo máximo de 2 anos. Mas e aí? Se passou esse prazo máximo de 2 anos e a criança não tem como voltar para o seu lar, não tem para onde voltar, não tem ninguém da família para receber, e aí, como é que o juiz faz? Vai jogar no meio da rua? Não. Aí vai depender do caso concreto. Então, o juiz pode deixar a criança passar mais de 2 anos em acolhimento institucional, mas não é a regra. A regra é que o prazo máximo é de 2 anos, certo? E outra coisa, não vamos confundir e achar que acolhimento institucional e acolhimento familiar importam em privação de liberdade. Não é privação de liberdade. A criança e o adolescente estão lá para receber um acompanhamento, certo? Não para ser punido por algum ato infracional que cometeu. Isso a gente está falando de internação. Internação, sim, a gente vai ver mais na frente, que é medida privativa de liberdade, certo? Apesar de não ser considerada pena. Nós vamos ver isso em momento oportuno. Aí a gente vai falar também que o ECA cria 3 definições de família, sendo ela a natural, a extensa e a substituta. Quem é a família natural? Como o próprio nome diz, é aquela que vem naturalmente, são os ascendentes, os descendentes. Resumindo, são o pai e a mãe, certo? E aí nós também temos a família extensa ou ampliada, que alcança além da família natural, ou seja, além, mais que a família natural, mais do que o pai e a mãe, todos os parentes próximos que convivem com a criança, mantendo com ela vínculos de afetividade. E aí a gente tem alguns requisitos que a gente vê aqui nesse textinho, certo? O que é que vocês vão saber se a família é extensa ou ampliada? A pessoa tem que ser parente, certo? E que convivam com a criança, mantendo com ela vínculos de afetividade. Parentes próximos. O ECA não define quem são esses parentes próximos. Mas vamos supor um tio, é um parente próximo que não pode ser afastado, certo? Apesar do ECA não determinar que o tio seja um parente próximo, a gente sabe que é, certo? E, por fim, a família substituta, que é a família nascida dos institutos jurídicos da guarda e da tutela, que a guarda e a tutela são transitórias, são medidas transitórias, certo? E a adoção, que é definitiva. E aqui eu botei uma observação para vocês, para tirar um mito que a nossa sociedade tem, de achar que a criança só pode ser ouvida após os 12 anos. Vamos lá. Em qualquer idade, ou seja, em qualquer idade, é possível ouvir-se a criança, respeitando o seu grau de desenvolvimento, é lógico, e de compreensão do fato. Uma criança de 1 ano ainda não tem desenvolvimento e compreensão do fato, certo? Contudo, após os 12 anos, ou seja, a gente viu na aula passada que é criança até os 12 anos, certo? Ou seja, em sendo adolescente,
será necessário que ele consinta em receber a intervenção de nova família. Ou seja, a criança pode ser ouvida? Pode. Uma criança de 6, 7 anos pode ser ouvida? Sim. Se ela tiver compreensão do fato, ela pode ser ouvida. Só que não necessariamente o juiz vai acolher aquilo que a criança falou, certo? Mas no caso de adolescente, ele sempre vai ser ouvido e sua palavra vai ter grande relevância, certo? Aí nós vamos começar falando sobre a guarda, que trata-se da conversão de uma situação fática, guarda de fato, em jurídica, ou a atribuição jurídica originária, quando não há prévia guarda de fato. Ou seja, o que é isso? O que é que está querendo dizer? Vocês sabem, sempre a gente conhece uma pessoa, um vizinho, um tio, um avô, qualquer pessoa que cria uma criança desde pequena, mas nunca adotou, nunca teve a guarda, nunca teve a tutela daquela criança, certo? Então, existe a forma da guarda jurídica para, como é que se fala? Olha aqui, ó, quando não há prévia guarda de fato, certo? A conversão de uma situação fática, ou seja, uma pessoa que cria uma criança desde pequena, ela tem a guarda de fato, mas não tem a guarda de direito, certo? Vamos lá, em jurídico, a atribuição jurídica originária de deveres de assistência material, moral e educacional para criança ou adolescente, sempre de forma provisória. Como a gente viu mais atrás nos conceitos, guarda e tutela são provisórias, não são para sempre, certo? A adoção, sim, é definitiva. Guarda e tutela, a pessoa completou a maioridade, houve qualquer outro empecilho, ela pode ser mudada a qualquer momento, até mesmo dos pais. Nem sempre os pais vão ser detentores da guarda de uma criança, certo? Eles podem perder a guarda a qualquer momento, dependendo da situação, no caso concreto. Aquele que detém a guarda deve proteger o sujeito em desenvolvimento de terceiros, inclusive seus pais biológicos. Como assim, inclusive seus pais biológicos? Às vezes a pessoa tem a guarda jurídica de uma criança e o pai chega lá, eu quero viajar com minha filha. Meu filho não vai fazer isso. Não, não é assim. A pessoa que tem a guarda jurídica, ela pode se impor, inclusive, contra os pais, certo? Não implica perda do poder familiar, contudo, restringe. Por que que restringe? Justamente pelo que a gente acabou de falar, porque o pai e a mãe não vai poder fazer o que quiser. Por quê? Porque o responsável legal por aquela criança ou adolescente é aquela pessoa que detém a guarda. E guarda, quando o pai e a mãe não têm a guarda da criança, quem tem um terceiro, implica perca do poder familiar? Não. Não necessariamente, certo? A gente já vai ver mais na frente que a tutela, sim. A tutela, a gente vai ver daqui a pouco, que ela só ocorre com a perda ou suspensão do poder familiar, certo? A guarda, não. O direito de visitas deve ser estabelecido em juízo, ou seja, a criança ou adolescente pode continuar tendo o direito de convivência, é um direito dele, como a gente viu lá na nossa primeira aula, ter convivência com seu pai, com sua mãe. Só que esse direito tem que ser estabelecido em juízo, certo? Até mesmo para não virar bagunça na vida cotidiana da criança e do adolescente, que é um ser em desenvolvimento. Os pais, mesmo que sem a guarda, devem pagar alimentos aos filhos. Pessoal, porque outra pessoa, um terceiro, detém a guarda de uma criança e do adolescente, o pai não vai deixar de ser pai e nem a mãe vai deixar de ser mãe. Professora, mas a gente viu agorinha, leu no slide, que quem tem a guarda tem o dever de cuidar da criança, inclusive materialmente. Sim, mas nós estamos falando de um direito conjunto. Não é só o detentor da guarda que vai ter que arcar com as despesas da criança e do adolescente. O pai e a mãe, em regra, também têm essa obrigação, certo? Pode ser revogada a qualquer tempo, como a gente já falou. E a guarda não é para a prática de um único ato, certo? Porque, como assim a guarda não é para a prática de um único ato? Já caiu uma questão no exame de ordem que falava
na questão de que um irmão maior ficou em casa com um irmão menor, enquanto os pais viajavam, certo? E aí o irmão menor precisava trabalhar. Então, com que era? Aí perguntava qual era a medida que o irmão tinha que entrar na justiça para poder autorizar o irmão a trabalhar, já que os pais estavam ausentes. E aí tinha várias respostas, adoção, guarda, não sei o quê. Adoção a gente já vai ver mais na frente que irmão não pode adotar, certo? Então você já eliminava. E a guarda? Ele queria autorização para um único ato. Como a gente viu, guarda não é para um único ato. E a resposta certa era assistência, certo? Depois vocês deem uma olhada nas últimas questões do exame de ordem, que é importante, tá bom? E aí nós vamos ver que existem dois tipos de guarda, que é a guarda autônoma e a guarda acessória. Qual é a guarda autônoma? É atribuída de forma excepcional, como meio de regular uma situação de necessidade pontual do sujeito, não estando vinculada a um processo de tutela ou adoção. Ou seja, é uma pessoa que cria, quer a guarda, mas não quer ser o tutor e não quer adotar a criança, quer apenas regularizar aquela situação fática, certo? E a guarda acessória, como o próprio nome diz, é a que se dá em processos de forma liminar ou incidental, de tutela ou adoção, exceto em adoção internacional, pois nesta não há guarda provisória. Não existe guarda nem tutela internacional. Só existe a adoção, certo? Que a gente vai ver daqui a pouco também. E agora que nós vamos falar sobre a tutela, que estão lá nos artigos 36, 37 e 38 do ECA, certo? Que é uma medida que pressupõe, como a gente falou, pressupõe a perda ou suspensão do poder familiar. E abarca também a guarda, ou seja, o tutor tem também a guarda do menor e tem caráter definitivo, certo? Sempre é estabelecida pelo Poder Judiciário, podendo ter origem em nomeação dos pais por documento autêntico ou por testamento. Uma vez de posse deste documento, o pretenso tutor solicitará ao Judiciário que lhe nomeie. Tal nomeação deverá ocorrer tendo em vista o melhor interesse para o menor. Esse é um princípio que a gente já viu, certo? Então, o que é que vocês têm que saber para a tutela, para a nossa prova? Se vocês forem ler lá os artigos 36, 37 e 38 do ECA, que eu espero que vocês estejam acompanhando durante nossa aula, você vai ver que fala muito pouco sobre tutela. Por quê? Tutela é regulamentado pelo Código Civil, certo? Então, outros detalhes que possam vir a cair na sua prova, vai cair lá em Direito Civil, certo? E não na nossa disciplina de Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é que pode cair no que atinge na nossa disciplina? Que é medida que pressupõe a perda ou suspensão do poder familiar, como a gente já comentou, certo? Que abarca também a guarda, a gente viu que é a guarda acessória, né? Que pode ser em caráter liminar ou incidental. Que o tutor também tem a guarda do menor e tem caráter definitivo. Definitivo entre aspas, certo? Porque se a pessoa completou 18 anos, ela não tem mais por que ter um tutor, certo? Então a tutela cessa, perde o objeto, certo? Porque a pessoa, em regra, com 18 anos, já pode tomar conta dos seus próprios atos, do seu patrimônio, certo? Diferentemente da adoção, que a gente vai ver mais na frente. Que a adoção não interessa se você é menor ou se você é maior. Uma vez adotado,